Daí, pessoal, mais uma resolução. Se o gráfico abaixo tem expressão y igual a x ao quadrado mais bx mais c, os valores de a, b e c são respectivamente. Então, ele está dando um gráfico aí com algumas informações, e a partir desse gráfico eu tenho que determinar os coeficientes daquela função ali do segundo grau, né? Vou fazer essa questão de duas maneiras, tá? Vamos pensar assim aqui primeiro, primeira forma de resolução. A função então é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, o que eu tenho de informações aí nesse gráfico? Eu tenho uma raiz, tenho o corte no eixo y e tenho aqui o x do vértice. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu sei que esse 3 aqui, que é o corte no y, ele equivale ao c. Então, eu já sei que esse c aqui ó, é 3. Sempre o termo independente é o corte no y numa função polinomial, né? Não importa o grau dela. Aqui eu tenho uma de segundo grau, mas podia ser de terceiro grau, de primeiro grau, de oitavo grau, não importa. O termo independente revela o corte no eixo y. Então, o corte no eixo y é 3. O termo independente, que é o c, né? Ele não tem o x. Então, por isso ele é um independente. Então, esse c é 3. Ok. Então, eu já tenho aqui, ó, letra, pode ser letra A, pode ser letra B, letra C já não pode. Pode ser letra D e pode ser letra E. Não ajudou muito, mas enfim. Outra informação que eu tenho é o seguinte: como esse x como esse menos 1 aqui é o x do vértice, e uma das raízes aqui é menos 3 meios, significa que esse pedaço aqui, ou ainda essa distância, é igual a essa. Né? Então, eu vou usar aquela máxima, ó, que o x do vértice é a média das raízes. Então, o x do vértice é igual a menos 3 meios mais o outro x, que eu vou chamar aqui de x2, já que eu tenho x1, que é menos 3 meios, e isso dividido por 2. Quem é o x do vértice? Menos 1. Então, menos 1 é igual a menos 3 meios mais o x2, que é o que eu quero descobrir, né, outra raiz, sobre 2. Esse 2 vai para lá multiplicando menos 2, igual menos 3 meios mais x2. Menos 2 com mais 3 meios é igual ao x2. E aí, então, o x2 é igual a menos 2 com mais 3 meios. Eu posso fazer até aqui no rascunho. Ó. Menos 2 mais 3 meios. MMC é 2. 2 por 1, 2 vezes menos 2, menos 4. 2 por 2, 1 vezes 3, 3. Então, aqui mais 3. E isso está dando menos 1 meio. Então, o x2 é menos 1 meio. Que eu também poderia ter pensado que menos 2, né, é menos 4 meios. Ou ainda 2 inteiros menos 1,5. Porque esse 3 meios aqui é o mesmo que 1,5. Então, 2 menos 1,5 dá 1,5. Então, menos 1 meio. Ok. E eu poderia ter feito ainda esse x2 aqui também por intuição, né? Se eu sei, ó, aqui é menos 3 meios. Que é o mesmo que menos 1,5. Até o menos 1, qual é o espaço? Espaço de 0,5. Então, 0,5 aqui e outro 0,5 aqui. Ó. Aqui também é 0,5. Então, de menos 1, voltando 0,5, acaba ficando aonde? Acaba ficando no menos 0,5, ou seja, menos 1 meio. Bom, de qualquer forma, eu tenho as raízes aí, né? Deixa eu colocar aqui, então, as raízes. As raízes eu tenho... A primeira raiz é dada ali, que é menos 3 meios, ou menos 1,5. E a segunda raiz eu calculei aqui por intuição, ou usando essa expressão aí,
da média das raízes, né, que o x do vértice é sempre a média das raízes, eu encontrei menos 1/2. Ok. E aí como que eu vou determinar os coeficientes? Bom, vou usar essas raízes aqui e depois vou balizar pelo 3, pelo coeficiente c. Então vou fazer o seguinte. Eu vou construir essa função na forma fatorada. Como que é a construção na forma fatorada? É assim, ó. Tu vai ter y, genericamente falando, ó. Tu vai ter o x menos uma raiz conhecida, que multiplica um outro x menos outra raiz conhecida, e assim por diante, né? Se eu tivesse outra raiz, se fosse do terceiro grau, seria vezes de novo, x que multiplica a terceira raiz e vai embora, né? Então em cada parêntese vai o x genérico e vai a raiz com sinal trocado. Então vou fazer isso, ó. Y igual x genérico, x1 é menos 3/2, vai trocar o sinal, mais 3/2, vezes x genérico menos x2. Menos x2 significa trocar o sinal do x2. x2 é menos 1/2, então x mais 1/2. E aí eu resolvo isso, né, pela distributiva. X que multiplica x, x ao quadrado. Então tenho aqui y igual x ao quadrado. X vezes 1/2 dá 1/2 de x, que é o mesmo que x sobre 2. 3/2 vezes x, 3/2 de x, que é o mesmo que 3x sobre 2. E 3/2 vezes 1/2, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4, isso está dando 3/4. Então minha função está ficando x ao quadrado mais x sobre 2 mais 3x sobre 2, isso aqui, ó, vai resultar, isso aqui vai resultar 4x sobre 2. E 4x sobre 2 é o mesmo que 2x. Então aqui 2x mais 3/4. Está aí a função. Aí eu vou fazer aquilo que eu falei antes, né? Que eu vou balizar, eu vou me guiar pelo coeficiente dado aqui c, que é o corte no y. Então este c é 3 e o c que eu encontrei aqui, ó, é 3/4. Então para eu adequar essa função àquele gráfico, eu preciso multiplicar esse 3/4 por 4, para ele ficar o 3 da função. Quando eu multiplico ele por 4, na realidade eu multiplico toda a função por 4, para não alterar. E aí a função acaba ficando 4x ao quadrado mais 8x mais 3. E aí está a função do gráfico. Então o A aqui, ó, é 4, o B é 8 e o C é 3. E aí eu fico com a letra E. Tá? Então isso é uma forma de resolver essa questão utilizando as raízes, né? E depois fazendo aquela conferência ali do seu, aquele ajuste ali pelo coeficiente C, que é o corte no Y. Então eu usei a forma fatorada, né? Esse recurso aqui, ó, de armar a função, ou polinômio, ou a expressão, enfim, utilizando as raízes, chama forma fatorada, que é o que? Em cada parêntese, tu coloca um x genérico e a raiz com o sinal trocado do lado. E aí vai multiplicando esses fatores, tá? Dependendo do número de raízes. Uma outra forma de resolver essa questão é a partir da relação soma e produto das raízes, né? Isso, né, sabendo as raízes, que uma raiz foi dada, que é menos 3/2, e a outra raiz eu calculei, né, usando ali uma raiz e o vértice, o x do vértice, eu encontrei outra raiz que é menos 1/2. Ok, então se eu pensar na soma
das raízes, o que é a soma das raízes? A soma das raízes é menos b sobre a. E essa soma das raízes eu tenho. Posso fazer no rascunho. O que é a soma? A soma é x1 mais x2, que é menos 3 meios mais x2 menos 1 meio. Isso vai dar menos 4 meios. Isso é igual a menos 2. Então a soma aqui, menos 2, igual menos b, que eu não sei quem é. Estou querendo, né, saber esse b. E sobre a, que eu também não sei. E aí eu tenho que dar uma parada, né? Porque eu tenho duas variáveis. E aí não vou conseguir calcular nenhuma delas. Então vou usar o produto. O produto das raízes é c sobre a. E o produto eu também posso determinar aqui no rascunho. Produto igual x1 vezes x2. Então o produto é igual a x1 menos 3 meios vezes x2 menos 1 meio. E isso vai dar menos com menos mais. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então está dando 3 quartos. Então o produto é 3 quartos igual o C, que eu não sei. Ah não, o C eu até sei, né? Está aqui, ó. C é 3. Então C é 3. Sobre o A que eu não sei. Aí sim, o A eu não sei. Já dá para perceber que o A é igual a 4, né? Se aqui eu tenho 3 sobre 4 igual a 3 sobre alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser o 4 para ficar igual. Mas se eu não enxergar isso, cruza, ó, 3A igual a 12. A igual a 12 por 3. A igual a 4. Aí eu venho para cá, ó. Menos 2 igual menos B, que eu não sei, e o A, que é 4. Aí esse 4 vai multiplicando. Menos 8 igual a menos B, logo B é igual a 8. E aí eu tenho os três coeficientes. O A é 4, o B é 8 e o C é 3, que é o corte no Y. Letra E confirmada. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.